Meus amados, eu estou com essa palavra queimando no meu coração desde sexta-feira. Eu não vi a hora de chegar aqui para compartilhar. Quem quer receber uma palavra de Deus aqui? Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim, eu vou até ler aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. 2, vamos até o 11. Anima aí, amigo. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Está um negocinho ali. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Versículo 11. Então, eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga amém. Eu li ali, que como vocês sabem, eu tinha várias versões, e eu acabei colocando numa versão aqui, que era só para eu estudar. O tema de hoje, repete comigo assim: da noite do nada para o dia do tudo. Diga, da noite do nada para o dia do tudo. Normalmente, poderia dizer na grande maioria, aquela noite do nada, aquele período ruim da nossa vida, aquela adversidade que a gente não encontra saída, aquela pesca que de maravilhosa ela não tem nada. É nessa hora que a grande maioria tem um encontro com Deus. É na hora da enfermidade, é na hora do casamento que está acabando, é na hora da empresa que está falindo, é na hora da paz que foi embora, é na hora da conquista que virou fracasso. É nessa hora que as pessoas começam a se abrir para as coisas de Deus. Uns procuram para lá, outros procuram para lá, outros procuram para lá, no desespero de buscar alguma coisa que venha do céu, que na terra não está resolvendo. Vocês sabem, eu me converti em 99, a minha esposa já há 1 ano e meio ia na igreja, mas teve um dia que, como diz aquele ditado, tem dia que parece que é noite. Você já viu isso ou não? Tem dia que parece que é noite. Mas foi num dia que parecia que era noite, que eu tomei uma decisão. Que eu fiz um desafio com Deus. Não um desafio no sentido da arrogância da minha parte, mas no sentido do desespero do estado que eu me encontrava. Foi esse o desafio que eu fiz com Deus. Foi nesse dia que Deus teve a oportunidade que eu dei, porque você tem que dar oportunidade para Deus. Deus, ele não arromba a vida de ninguém. Deus, ele não invade nada de ninguém.
Deus, ele não quebra protocolos, não. Mas foi nesse dia que eu, dentro de um Uno, Zumarém, 4 portas, na Avenida Pindamonhangaba, falei: Deus, se o Senhor não entrar na minha vida, eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor realmente é esse Deus, desse jeito, se o Senhor é esse Deus que a minha mulher fala, entra na minha vida e resolve essa situação aqui para mim, que eu vou lá te visitar. Eu estava com as redes vazias. Eu estava com a pescaria furada. Eu estava destruído por dentro. Esses homens aqui não tiveram a sua primeira noite de pescaria vazia, de jeito nenhum. É pescador, sabe. Esses homens tiveram mais uma noite de pesca vazia. E quando você vê esse texto, eles não foram para um hobby. Quem gosta de pescar? Quem gosta de pescar? Não me chama para pescar. Esse negócio assim, vai pescar, está estressado, vai pescar. Eu estou calmo. Se eu for pescar, eu volto uma pilha. Não é para mim. Está estressado, vai andar de moto. Aleluia. Então eles não estavam ali no hobby da vida. Eles estavam ali naquele ganha-pão. Eles estavam ali dando tudo, porque não tinha um freezer para guardar gelo e colocar o peixe lá dentro. Não tinha um estoque. Era ali, ó, era dia a dia. Era uma tensão diária. E é nessa tensão diária que mais uma noite, de tantas noites que eles tiveram sem uma pesca, que Jesus chega na manhã do dia seguinte e diz, entrando no barco, ele não pede um barco. Você já prestou atenção? Pessoal, por favor, vocês podem me emprestar esse barco? Não tem isso na Bíblia. E é interessante, que sempre tem uma coisa nova para aprender. E olhando cronologicamente, quem lembra que Jesus curou a sogra de Pedro? Quem lembra? Lembra? Tinha sido antes disso. Ou seja, Jesus e Pedro já tinham se visto. Já tinham se encontrado. Talvez possam não ter conversado, mas eles já tinham se encontrado. Mas aquele encontro passou. Diga, passou. Diga, passou. Vai cantar aquela música, essa aí passou, essa aí passou. Não é isso não. Essa só passou. Sabe aquele dia que você nem sabe que passou por Jesus? Você nem sabe que Ele moveu em seu favor? Você nem sabe que Ele fez algo por você? Mas Ele fez. E o que Ele fez? Ele curou a sogra de Pedro. Só que agora mudou. Agora Pedro entra no barco, sem pedir licença. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus entrou na sua casa e mudou a sua vida, Ele é seu Senhor, tá? Ele agora já não precisa pedir mais nada para você. Ele entende que você agora está sob os cuidados dele. Então tem 2 barcos, diga 2 barcos. Ele não entra no de Pedro, porque o barco de Pedro é bonito. Ele não entra no de Pedro porque Pedro é influente. Ele não entra no barco de Pedro porque o barco de Pedro está limpo ou está sujo. Está velho ou está novo. Assim como ele não entra na tua vida porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Você está na miséria, você está na fartura. Você está doente, você não está doente. Ele entra na tua vida por causa de você. Não, esse lado não entendeu. Ele entra na tua vida por causa de você. É com você que ele quer tratar, não é com o teu barco. Quem está aqui? Quem está aqui? E ali Pedro, simplesmente, vê-lo entrar, ele prega, não, ele dá de pregar e ele fala, olha aqui, vamos um pouquinho para mais longe? Escute, quando ele fala, vamos um pouquinho para mais longe, não é Jesus que está dirigindo o barco. É Pedro que está dirigindo o barco. Presta atenção, não é Jesus. Vamos para mais longe um pouco. Ele recua. Para quê? Para pegar mais a multidão. Fazer uma foto panorâmica mais bonita. Só que tem uma hora que quando acaba o sermão, eles voltam para a areia.
Eles não ficam dali em diante. Porque Jesus fala assim, ó, vamos voltar a pescar. A impressão que dá é que não ia acontecer mais nada. Nunca perca a expectativa quando Jesus está no barco da tua vida. Parece até que não vai acontecer mais nada. Hoje tem coisas extraordinárias que vão acontecer aqui. Tem ações extraordinárias da parte de Deus que vão acontecer aqui. Não, mas já está acabando o culto, não interessa. É o gol aos 49 minutos do segundo tempo. Tem alguém aqui ou não? É aquele pênalti, quando o juiz pôs o apito na boca. Mas não é para apitar o fim, é para dar o pênalti. Você vai bater o pênalti, vai fazer o gol, vai acabar. Por quê? Enquanto Jesus está na nossa vida, não existe uma palavra final de ninguém. A palavra final vem dele. Tem alguém para dar um amém aqui? Isso, vai com tudo então. Escute. O Jesus que nós servimos e anunciamos, ele é especialista nas noites do nada. Ele não é um especialista na noite do tudo, da festa, do glamour. Porque na festa, no glamour, nós não estamos abertos a Deus. Tem gente que não pode ter uma porcaria de um pedaço de terra aqui em Pinheiros, coloca lá uma cabana, que agora ele tem uma casa no sítio. E agora não dá para ele estar domingo na igreja. Ele não pode deixar de ser um funcionário que trabalhe 44 horas semanais e mais 10 de hora extra. Por quê? Porque o dia que ele for dono do negócio dele, ele não tem mais tempo de servir na igreja. Porque agora ele tem uma empresa com um funcionário, ele. Não tem mais ninguém. Ele tem um carrinho de lanche, nada contra carrinho de lanche, mas agora eu sou empresário. Agora não dá. Porque quem te abriu aquela porta foi o Jesus da noite vazia. E Jesus não abre uma porta na noite vazia simplesmente para massagear teu ego. Ele abre uma porta para mudar a tua vida e você encher outros barcos. Jesus entra no seu e você leva Jesus no outro barco. Tem alguém aqui ou não? Então escute. É porque na noite vazia a gente está quebrantado. Na noite vazia a gente está sensível, está tenso. Na noite vazia a gente está sem ter o que pegar nessa terra. É na noite vazia. É na noite que não dorme. É na noite que está chorando no secreto. Quem já chorou escondido aí, levanta a mão. Quem já chorou debaixo do chuveiro para misturar com as lágrimas a água? É nessa hora que você olha a tua rede e fala, meu Deus, está vazia. Mas é nessa hora, está vazia a rede, mas você está cheio de espaço para eu entrar agora. Está vazio as suas expectativas, mas na hora que eu entrar, eu vou mudar a sua expectativa. Escute. Se Jesus aparecesse no dia da pescaria maravilhosa, Pedro não teria o barco disponível. Eu fico pensando quantas coisas Deus fez na minha vida porque a minha rede estava vazia. Meu encontro com Ele foi porque minha rede estava vazia. Meu voto com Ele foi porque minha rede estava vazia. Minhas melhores mensagens foram pregadas na noite que a minha rede estava vazia. Minhas melhores decisões foram tomadas na noite que a minha rede estava vazia. Por quê? Diga, por quê? Por quê? Porque nessa noite a gente consegue entregar tudo para Deus. Porque está tudo uma porcaria mesmo. Fala, entrega para o Senhor, então agora resolve. Abre as suas mãos aí, abre. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Tem coisas maravilhosas que vão acontecer no teu coração. Dá um aplauso ao Senhor aí. Coisas maravilhosas. Escute, é na noite do nada que os milagres acontecem. É no choro incompreendido do pastor que Deus se manifesta. Lembra de Ana? Vamos ler. 1 Samuel 1:2. 1 Samuel 1:2.
Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Eucana parece nome de mulher, né? Mas é de homem. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Diga, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Meu irmão, é terrível você caminhar com alguém que tem o que você quer ter. Sim ou não? Sim ou não? Ué. É horrível. Mas, irmão, ai meu Deus, eu queria tanto ter. Mas eu estou falando uma bicicleta, uma moto, um carro, uma fazenda. Eu estou falando filhos, que naquela época significava a mulher ser abençoada por Deus ou a mulher será amaldiçoada por Deus. Graças a Deus isso passou. Mas é nesse contexto que Penina tem muitos filhos e joga na cara de Ana. E é nesse contexto que Ana não tem nenhum. E é nesse contexto que a rede dela está vazia. E é nesse contexto que ela está num culto de oração, chorando, orando, clamando, sofrendo. E o pastor está lá e fala assim: minha filha, você está bêbada. Você encheu a cara e veio para o culto. É nesse que eu falou. Ela diz: não, meu senhor, eu estou amargurada de alma, eu estou sofrendo. O pastor ficou tão sem graça e falou assim: daqui a um ano você vai receber a sua bênção. Que a pior coisa que tem é você estar sofrendo e alguém não entender o seu sofrimento. Sim ou não? Sim ou não? Você está sangrando e alguém não entendeu o seu sofrimento. Você está numa angústia e alguém ignorar a sua dor. Sim ou não? Mas a rede dela está vazia. Mas a de Deus está cheia. E tem hora que a rede de Deus cheia só funciona com as nossas redes vazias. E um ano depois, ela estava balançando o filho. Em nome de Jesus, tem coisa que você já está chorando, achando que não vai dar. Vai dar sim, e Deus vai colocar sim. Continue clamando sim, continue chorando sim, porque você não sabe qual é a noite vazia que vai gerar o dia da pesca maravilhosa. Você não sabe. Tem que continuar, ué. Meu irmão, você pensa que eu só tive noite maravilhosa? Claro, eu tive infinitamente mais noites maravilhosas. Mas algumas noites, terrível demais. Algumas noites, é olhar a afronta cheia e o afrontado vazio. É a luta vencendo e o lutador derrotado. Só que lendo o texto de Ana, a gente não vai aprofundar nele, guarde uma coisa: é melhor ser estéril buscando a Deus do que gerar um monte de coisa sem a presença de Deus. Penina estava gerando, mas não tinha a presença de Deus. Ana estava estéril, mas estava só no momento para Deus a encher e empoderá-la no nome de Jesus. Então pare de olhar para as peninas da vida que tem o que você quer ter. Pare de olhar para circunstâncias favoráveis para alguém que muitas vezes nem quer saber de Deus. Que muitas vezes não está nem aí para o Evangelho. Porque o salmista do Salmo 73, ele falou assim: o que me adianta ser justo, fiel e estar sofrendo, e aqueles que não servem ao Senhor estão melhor de vida. Salmo 73, você lê na sua casa, o salmista pirou, mas tem uma hora que o salmista vai para o culto, entra na igreja, e ele continua escrevendo o quê? Até que entrei no santuário de Deus e entendi. Levante as suas mãos aí, levante as suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida: você não é baseado com fatos da pescaria da terra, você é baseado com o mover do céu em sua direção. Dá um aplauso ao Senhor aí. Quem está pegando a palavra aí? Aí Jesus diz assim: vamos pescar. Aí Pedro diz o quê? Eu pesquei a noite inteira, nada apanhamos. Agora não é para ir pescar, mas por causa da tua... Não, melhor esse negócio aí, irmão. Por causa da tua... Por causa da tua... Por causa da tua...
Sabe por que tem gente que não rompe? Porque ele ouve aqui no domingo e não coloca nada em prática. Mas ele jejua. Ele lê Bíblia. Ele dá dinheiro na igreja, mas ele não pratica. Ele não larga a pescaria vazia para a pescaria cheia. Ele não larga. Ele prefere ficar com a rede vazia, fazendo as coisas do jeito dele, fazendo as coisas da maneira dele, pensando como ele pensa, agindo como ele age, dando continuidade na vida que ele tem, do que ele voltar e fazer o que Jesus mandou. Por isso que é todo mundo que ouve, mas não é todo mundo que recebe. Por isso que Jesus falou, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A culpa não é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. A culpa é daqueles que decidem, vou entrar no teu barco. Não. Vamos voltar a pescar? Não. Então tá bom. Diga, então tá bom. Diga forte, então tá bom. Não, mais forte, então tá bom. Irmão, não tenha dó de quem não quer mudar de vida. Aprenda isso. Não fica com dorzinho no coração, não. Não tenha dó de quem não quer mudar de vida. Você vai gastar a tua vida, você vai gastar a tua fé, a tua energia, teu dinheiro, você vai gastar a tua paz, mas a pessoa não quer mudar. Jesus está andando e chega alguém e diz assim, Senhor, tu queres que eu seja limpo? Jesus falou, eu quero. E você? Eu quero. Então creia, eu creio. Foi curado. Nem Jesus muda a vida de quem não quer. Abre as suas mãos aí, abre. Talvez sua pescaria está muito vazia, porque você está querendo fazer coisas sem mudar de vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele falou vai, Ele falou faça, Ele falou obedeça. Dá um aplauso ao Senhor aí, obedeça. Olha aqui, Gideão não tinha uma palavra de Deus. Diga, Gideão não tinha uma palavra de Deus, mas ele tinha uma atitude que provocou Deus. Uma atitude. Eu não tinha uma palavra de Deus, eu não conhecia Deus, mas eu tive uma atitude no Uno Azul Marinho 4 portas. Senhor, não te conheço, não sei quem o Senhor é, mas faz 1 ano e meio que a minha mulher, tudo que ela fala em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então eu falo para o Senhor, em nome de Jesus, me ajuda nisso. Ele viu, me deu uma palavra, e eu nunca mais saí da presença dele. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com a minha decisão. Eu decidi. Quando você decide, é uma ruptura, diga ruptura. É uma decisão. Toda decisão é uma cisão. Você tem que escolher. Então é uma cisão. Tem que arrancar. Agora, por que muitos não arrancam? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga, nos abençoou. Diga, nos abençoou. Se você estudou um pouquinho de português, já deu para ver que está no passado, sim ou não? Não. Está no passado, sim ou não? Sim. Nos abençoou. É como se eu dissesse assim, eu já deixei o dinheiro para você. Até mexeu. Eu já deixei o dinheiro para você. Está lá na gaveta. Eu deixei semana passada. Já estava lá. O que é que ele tem que fazer? Acessar. Diga acessar. Diga acessar. O que eu e você temos que fazer em Deus é somente acessar, porque Ele já nos abençoou. Pelo amor de Deus. Jesus de Nazaré. Só se eu escrever, meu Deus. Só se desenhar. Mas precisamos acessar. E tem gente que está esperando, estou esperando o anjo. Que anjo, irmão, que anjo. Que anjo, irmão. É, porque vai vir o varão de fogo. Que varão? Já veio, já liberou, já está tudo pronto. Quem está aqui? Quem está aqui? O peixe está lá. Mas por que o peixe está lá? Porque ele mandou. Acabou. Mas cadê? Mas como é que vai ter peixe essa hora? Vai ter peixe essa hora porque ele mandou.
Mas é que essa hora eles não costumam estar enquanto ele não manda. Quem pegou? Quem pegou? Ele costuma, não costuma. Né? Mas não chove, chove. Mas não é, irmão. Quando ele está, não existe é e não é. Né, Moisés? Mas o que eu vou dizer para o faraó quando ele perguntar quem me enviou? Aí Deus falou assim, diga que o eu sou te enviou. O eu sou é como Deus dizendo assim, diga para ele que tudo que ele quiser que eu seja, eu sou. Tudo que ele pensar que pode, eu posso. E tudo que ele quiser que seja feito, eu tenho poder para fazer. Então diga para ele que o eu sou te enviou. Sabe por que você está aqui? Porque o eu sou te trouxe aqui hoje. Agora escute. Toda pesca, diga, toda pesca maravilhosa. Não, eu quero forças. Eu já estou quase pensando em desanimar já aqui já. Diga assim, toda pesca maravilhosa vai me desafiar. Vai desafiar você. Você precisa de um emprego. Vai te desafiar esse emprego. Você está comprando uma empresa, vai te desafiar. Você está precisando de uma cura, vai te desafiar. Você está precisando casar, vai te desafiar. Quantas pessoas casam e para não ter mais tempo para ir na igreja? Já viu isso ou não? Já viu ou não? Está casa. Ai, está tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil. E aí, como é que está a sua casa? Não, acabou. Está muito difícil. Mas está mesmo. Cada vez está ficando mais difícil. Irmão, vamos embora. Vamos falar aqui. Cada vez está ficando mais difícil uma pessoa casar hoje, durar até a morte separe. A não ser que morra com 6 meses. Dali para frente eu não sei. É simples assim. É simples assim. Porque é o desafio. Qual foi o desafio deles? Pergunta, qual foi? Qual foi? O chamado. O chamado foi o grande desafio. Pescaria maravilhosa. Todo mundo falava, uau, que arrebento que foi. Todo mundo pegou peixe. Tinha peixe para todo mundo. Ninguém brigou com ninguém. Pelo contrário, se todo mundo pegasse tudo, afundava. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. E agora o desafio. Deixa! Larga! Me segue. Aí nessa hora, tá, como é que é, né? Todo dia que a gente tem uma pesca dessa, né? Essas coisas de religião não é muito para mim, não. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Eu já vi bastante dessas histórias. É o deixa. O desafio é o deixa. Digo, desafio é o deixa. Digo, desafio é o deixa. Mas deixar rede vazia, qualquer um deixa, irmão. Meu sonho é ser pastor. Por quê? Porque eu não dei nada certo na minha vida. Então, é legal, né? Meu sonho é fazer a obra de Deus. Por quê? Não, porque tudo que eu tentei deu errado. Entendi. Rede vazia. Eu não conheço um que Deus chamou de rede vazia. Eu só conheço gente que Deus fala, deixa, tem rede cheia, você vai ter que deixar alguma coisa. Sabe por quê? Porque se não estiver disposto a deixar alguma coisa, você não está pronto para andar com Deus que vai te dar todas as coisas. É sério isso. Tem que deixar. Eu não estou dizendo que você vai sempre ter alguma coisa para deixar. Mas eu estou dizendo que em algum momento, alguma coisa sua vai ter que se deixar de lado. Talvez você não tenha nada, Deus te chamou, não tem nada. Mas de repente você vai ter que sair do conforto da família. Sua rua. Sua cidade. Mas é que eu gosto. É porque no domingo está todo mundo na casa da mamãe, almoçando. E como que eu vou ficar fora da casa da mamãe? É porque Deus não te chamou. Porque se Deus te chamar, você fica sem mãe, sem pai, sem filho, sem qualquer um. Por quê? Porque tem uma voz que é mais forte, que diz assim, você tem que me amar de todo o seu coração. Por isso que é um engano falar que alguém está servindo a Jesus e ele não vai amar mais a esposa, não vai amar mais os filhos, porque é impossível essa conta não fechar se não for assim. Eu amo minha mulher, eu amo meus filhos. Minha mulher está operada, eu vou lá, dou um beijinho, volto, prego, saio para viajar. Meu amor, minha mãe está aqui com você, estou indo pregar, vai, volta. Meu amor, está tudo certo, está precisando de alguma coisa? Estou precisando de dinheiro, então vai orar. Tchau, estou indo embora. Bora, 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 bora. Porque os empresários fazem isso.
está conversando com o irmão ali, porque dorme na empresa dele. Tem um quarto lá para trabalhar. Para trabalhar. Não, no reino de Deus, irmão, é outra pegada também. Quem está aqui? Quem está aqui? Tem que deixar alguma coisa, irmão. Agora, só deixar não resolve. Você tem que deixar e seguir. Porque deixar e seguir do seu jeito também não dá. Ah não, porque eu penso diferente, pastor. Você vai pensar diferente lá na tua casa, lá na tua empresa, lá no seu jogo de futebol. Você pode pensar do jeito que você quiser. Vai pensar lá no arquiteto diferente. Mas no reino de Deus a gente tem que pensar como ele pensa. É aqui o negócio nosso. Conversa nossa é aqui, ó. Ah não, porque sabe como é que é? É porque para o Senhor, para mim nada, irmão. Para mim, para você, para o africano, para o tailandês, irmão, é a palavra de Deus. Deus não tem palavras para um, palavras para outro, palavras para o outro, Deus é uma palavra só. Essa igreja tem um pilar que ela nasceu. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Pode entrar ano, entrar youtuber, entrar influencer, parede preta, parede rosa, parede colorida, não interessa. A estratégia pode vir do jeito que for, mas a palavra continua sendo a mesma. Ah, pelo amor de Deus. Escute. Você vai encontrar muitas mensagens tentando adequar a palavra a você. É só você ler lá na internet. Você vai encontrar. Você vai encontrar, ué. Ah, porque eu não concordo muito com esse negócio. Você vai encontrar alguém dizendo, olha, isso aí não tem nada a ver. Aí o outro fala, eu não concordo com esse outro negócio aqui. Você vai encontrar alguém dizendo, vai encontrar. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, você cai no engano. Se um dia você fosse trabalhar num banco, eu perguntei uma vez, como é que a pessoa trabalha num banco, sendo que tem tanta nota falsa? Hoje clonaram um pastor aqui de Cruzeiro, o celular dele, mandaram o WhatsApp do celular dele para mim, dizendo assim, fala amigo, tudo bem? Tem como você pagar um boleto para mim, que meu banco não está abrindo, e assim que resolveu eu te devolvo? Eu só mandei assim, KKK. Nunca mais apareceu no WhatsApp, hoje de manhã. Agora, se você receber um meu, você confirma comigo que é verdade. Você pode, mesmo o golpe eu aproveito e falo assim, não, era golpe, agora é verdade, pode mandar um pix. Escute. Você vai encontrar muita coisa para adequar a palavra de Deus à sua maneira de viver. Se é contra dízimo e oferta, você vai encontrar. Se é contra o pecado, você vai encontrar. Se é a favor da vida light, porque Deus nos ama, um pastor, escute o que eu estou te dizendo, um pastor passou pelo nosso ministério 5 anos, e eu fiquei sabendo que ele está pregando agora, que você pode viver a vida que você quiser, que Deus escolheu você, e que tudo está resolvido. Esse negócio, essa mensagem é tão imbecil que nem o casamento dele resolveu, e eu fiquei sabendo que acabou o casamento dele. Ô gente, você vai encontrar de tudo, mas Deus não é adaptável. Diga, Deus não é adaptável. Eu prefiro que você saia chateado com uma verdade do que alegre com uma mentira. Tem jeito. Escute. Como eu disse, Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. João 8, 31, disse Jesus aos judeus que havia crido nele, se vocês permanecerem firmes, João 8, 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, olha lá, verdadeiramente serão meus discípulos. Agora segure, deixa aí. Como é que eu vou permanecer firme numa palavra que muda? A palavra, ela te amplia. Mas eu não acredito que tenha algo para ampliar mais do que já foi ampliado. Eu não acredito. Vai inventar o quê? Porque já está inventando que pode viver a vida de qualquer jeito, que Jesus já pagou o preço, que Ele
pagou toda a dívida que era contra nós. Então nós vamos ter que arrancar essa parte aí. Porque por que eu tenho que permanecer firme e o pastor Jefferson não precisa permanecer firme? Por que eu tenho que permanecer firme e a Duda não precisa permanecer firme? Por que eu tenho que permanecer firme e o Bruninho não precisa permanecer firme? Por que só eu tenho que permanecer firme? Por que Jesus deixou escrito isso só para mim? Tem a resposta aí. Está no 32. Coloca aí. É Bíblia. Coloca o 32. Então, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade que vai me libertar não é falar mentira. Não pode dar nome pecado. Não pode mais falar de santidade. É coisa ultrapassada. Santidade é coisa ultrapassada. Uma vida santa é coisa ultrapassada. É isso. Porque hoje as pessoas não gostam mais de ouvir dízimo, sobre dízimo e oferta. Cada um dá o que sente no coração. É isso que está na palavra? Não, peraí, gente. Vamos conversar sério aqui, ué. Nós estamos na reta final, irmão. Jesus está às portas. Glória a Deus, para voltar hoje, irmão. Mas tem gente que... Irmão, eu sinto muito. Eu não sou Jesus. Mas tem muita gente. Então, se a gente ficar com essa, nós vamos ficar para sempre assim, e nunca Jesus vai voltar. Por quê? Porque sempre vão haver aqueles que não querem. Mas vai que nada. Se a pessoa ouviu o evangelho, a pessoa creu, e a pessoa não quer mais, deixa Deus resolver esse negócio. Quem está aqui? Mas é que tem muitas pessoas que precisam de Jesus. Tá, vamos falar bonitinho que você vai gostar. Mas você está tão preocupado assim com essas pessoas, de verdade? O que você tem feito por elas? Porque a palavra religiosa é maravilhosa. É linda. Jesus não pode voltar porque tem tanta gente que não foi salvo. É lindo. É lindo isso. Aí tem um outro falando assim, lindo, vai lindo, 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 lindo. É tudo lindo. Irmão, Jesus leva a sério aquilo que Ele fez na cruz. Foi brinquedo não, irmão. Aquilo lá não é um vídeo não. Aquilo lá não é o filme do Mel Gibson não. Aquilo é verdade. É verdade. Aquele rapaz, você viu a comoção daquele rapaz nos Estados Unidos? Tomou um tiro no pescoço. Por ideias. Por valores. Jesus não foi por ideias nem por valores. Foi por mim e por você. Você está vendo a diferença? Você está vendo a diferença? É que tem hora que a gente esquece desse lado do evangelho, sabe? É um lado muito triunfalista. E rouba da gente a órbita. O evangelho é renúncia, é sacrifício. Eu não gosto dessas mensagens. Então, por isso que não tem pesca maravilhosa. Está sempre ali. Sempre dependente de alguém para orar. Está fazendo sentido aqui ou não? Hoje, o seguir a Cristo pode ter mudado por uma sociedade superficial e liberal. Mas o seguir a Cristo bíblico dá trabalho demais, ué. Não, eu tenho um trabalho de andar com Jesus, não sei vocês, mas eu tenho um trabalho para andar com Ele, que Ele fala para a gente orar por aquele que nos persegue. Eu estou querendo matar quem me persegue, ué. Ele está falando para dar água para o inimigo, eu estou querendo dar veneno para o inimigo, ué. Isso é a minha carne que quer, ué. Mas eu ando com Ele, eu falo, não, vamos dar água gelada com uma rodelinha de limão. Quem está aqui? Você andar com Ele. Você andar com Ele. É pegar uma parte de um valor que eu trabalhei 30 dias e colocar no altar. Aí o apóstolo faz um desafio aqui para a gente fazer uns projetos aqui. Eu ainda tenho que pôr mais. Puxa vida, mas eu ia arrumar, eu ia dar uma arrumadinha no banheiro lá de casa. Não, mas agora nós vamos dar no desafio da igreja. Nós vamos esperar depois arrumar o banheiro.
Não é para qualquer um não, irmão. Quantas pessoas já estão começando a atrapalhar a pregação do Evangelho por andarem com Cristo, entre aspas, sem largar nada, sem largar algumas coisas? Meu irmão, tem que largar tudo. O que for bom, ele coloca de volta, mas no primeiro momento, largo tudo. É igual o Zaqueu: eu restituo todo mundo que eu roubei, eu faço tudo que for preciso. Jesus falou: calma, que você não vai conseguir. Hoje entrou salvação na sua casa, mas tem coisa que a gente consegue, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro, velho. Jesus te salva, te arranca do lamaçal do pecado. Você quer voltar lá? Eu já contei aqui lá atrás, quando eu me converti, eu já tinha saído fora das drogas, mas quando eu me converti, eu já sonhei e acordei chorando que estava usando droga. Batalha espiritual, eu não tinha isso, eu não tinha isso. E acordar chorando: Senhor, eu não queria fazer isso. Eu acordar, falar: meu Deus, que demônio. Por isso você tem que fazer uma escola de crescimento, porque às vezes você não está sabendo que está enfrentando demônios e fica aí brincando da fé, e Satanás fazendo de tudo para a sua pescaria continuar vazia, você desanimar na fé, não voltar mais na igreja, ficar todo cheio de chateação, não crescer na espiritualidade de Deus, porque você não aprendeu. Quem está aqui? Quem quer uma rede cheia? Eu não estou falando que você está chegando, você está no processo, mas mais do que nunca, você precisa aprender. Não tem: vem aqui, a minha oração vai resolver o seu problema. Pode resolver o seu problema, mas exatamente como Jesus falou: expulsa o demônio no culto e ele fica ali fora comendo uma pipoquinha esperando você sair. Ele vai até ali comer um lanche. Para alguns ele dá até uma folga no domingo. Ele fala: não, foi só no culto. Aí segunda-feira você vai trabalhar, ele já chegou, já bateu o cartão, está sentadinho na sua mesa, só esperando você chegar. Alguém precisa te alertar. Por quê? Porque tem uma pescaria maravilhosa, mas essa pescaria não é para quem quer, essa pescaria é para quem está disposto a deixá-lo entrar e ser senhor da tua vida. Sua conquista pode ser incrível, mas se Deus não continuar com você, é o que a Bíblia fala: eu ganhei o mundo e perdi minha alma. Eu não estou dizendo que para você ter Cristo você vai perder tudo. Eu só estou dizendo que tudo que for ter que perder para que você mantenha Cristo, vale a pena. Sim ou não? Sim ou não? Aqui eu termino. O Jesus que nos abençoa, nos salva, quebra a maldição de nossas vidas, está disposto a nos dar tudo, mas não continuemos do mesmo jeito. Pedro, bora. Senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho uma empresa agora. A minha empresa cresceu demais. E me dá um tempo para organizar. Sabe por que eu falo isso com muita tranquilidade? Quando eu me converti em 1999, batizei em dezembro de 99, um amigo cristão foi fazer um negócio comigo, a gente estava junto no carro, lá em Aparecida. Quando nós chegamos lá em Aparecida, na Dutra, sou fotográfico, eu tenho a cena, descendo o carro, na primeira entrada de Aparecida, sentido São Paulo, eu disse assim para ele: sabe o que eu sinto no meu coração? Que eu vou construir uma vida. Eu tinha 35 anos de idade, 28, 2006, 34 anos de idade, 30 anos de idade, 34 comecei a igreja, 30 anos de idade, eu falei para ele assim, no carro, ele no meu carro, dirigindo, falando de Jesus, tal, que negócio todo, falei assim: olha, eu vou organizar a minha vida, eu tenho um sonho de ter um posto de gasolina, e se tudo der certo, entre 50 e 55 anos, eu vou ter um posto de gasolina, eu não vou precisar de salário da igreja, eu não vou precisar de ajuda de custo da igreja, e aí eu vou poder me bancar, e aí eu vou fazer a obra de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Isso é muito medíocre. Isso é um pensamento muito medíocre para o reino de Deus. Em 2006, isso foi em 2001, em 2006,
eu já estava ganhando uma alma para Jesus. Tem 53 anos. Mal tem às vezes dinheiro para pôr gasolina. Mas eu tenho um currículo de 19 anos fazendo a obra de Deus. Porque eu decidi ouvir o chamado sem pressão, sem força. E pode ter certeza, eu não sei se eu teria a vida tão extraordinária que eu tive nesses 19 anos servindo a Jesus, se eu não tivesse aceitado o chamado dele. Pode ter certeza, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Ele te chamou, Ele é fiel para cuidar melhor de você do que você cuidaria de você mesmo. Se você crê nisso, dá um aplauso, fique de pé. Aqui eu termino. A rede dos valores mundanos, dos prazeres, do pecado, da vida segundo os nossos conceitos humanistas, como tudo gira em torno de mim mesmo. Isso é rede vazia. Rede cheia é com fé, é com esperança, é com santidade, é com prosperidade, é com honra a Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Salmo 127, 1 e 2, para a gente orar. Deus falou com você? Salmo 127, 1 e 2. Coloca para mim. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Pesquei a noite inteira e nada apanhei. Eu sei. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Tem muitos resultados na terra aqui, que podem nos empolgar, mas eu quero saber dos meus resultados no céu. Eu quero conquistar muitas coisas aqui. Eu quero ter minha casa de campo, eu e a pastora. A gente quer acordar, ver assim as montanhas, ter um lugarzinho lá para molhar o corpo, escutar o barulho do passarinho, ver naquele dia a neblina cair. Eu tenho meus sonhos. Fazer um passeio de moto na Europa. Eu tenho meus sonhos. Mas isso é uma coisa que fica aqui. Não tem vida própria. O que tem vida própria é que Jesus falou: eu vou preparar uma casa para vocês. E é nessa casa que vocês vão passar a eternidade comigo. Essa casa não tem manutenção. Essa casa não tem condomínio. Essa casa não dá problema no encanamento. Essa casa não dá problema no telhado. Essa casa não dá problema na tinta. Essa casa não dá problema na rua, porque a rua é de ouro, já para não ter problema. Essa casa é que vai falar para mim e para você se a gente teve sucesso ou não. É quem mora nessa casa que aqui de verdade a gente vai saber: olha, esse cara teve sucesso. Porque a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que você teve a melhor casa na terra, mas você não tem um lugar no céu. Está na Bíblia. Você teve a melhor mansão, mas você não tem um lugar no céu. Eu cito muito. Jesus contou essa parábola. Aí o pecador falou assim: avisa meus irmãos, avisa minha família, fala para eles não virem para cá. Não! Jesus falou: eles têm os profetas, eles têm a Assembleia de Deus, tem a Universal, tem a Pra Sempre, tem a Presbiteriana, tem o profeta tal. Eles têm tudo. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Levante a sua mão nessa hora. Fale com Deus nessa hora. Levante a sua mão. Adore Ele nesse lugar.